Olá, Brasil. Bom dia. Bem-vindos ao nosso canal A Busca da Verdade. Hoje nós falaremos sobre o título, sobre o tema Você conhece o seu Deus? Por um acaso você assim indagou sobre esse tema? Você acha que conhece seu Deus? Encoste 2 passos atrás e verifique direitinho qual conhecimento você tem do seu Deus. Ele fala com você? Ele te ouve? Venha conosco. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Vem comigo. Os motivos para não acreditar em Deus. Esses são os motivos que nós temos que analisar e que elaborar para ver quais são os fundamentos desse Deus, entendeu? Em que nós cremos, que a gente adora, que a gente cultua, que a gente louva. Você já se perguntou sobre isso? Preste atenção. No final, você vai ter uma surpresa sobre os motivos para você crer ou não crer nesse Deus. Vamos lá. Primeiro, um Deus que manda você odiar seu pai, sua mãe, sua família. Entendeu? Porque senão você não é digno dele. Veja bem, hein? Isso é muito sério. Ele manda você odiar o seu pai. Sabe o que é odiar o seu pai? Odiar sua mãe? Isso é muito profundo. Se você não fizer isso, você não é digno dele. Como é que nós vamos ficar nesse negócio aí? Se você não fizer isso, você não merece estar com ele. E não adianta você falar que eu sigo a Deus. Se você segue, você tem que fazer isso. Se você não fizer, tchau, tchau. 2. Um Deus que coloca barreira de dissensão, de divisão dentro da própria família. O próprio Jesus, ele diz o seguinte, que ele coloca divisão. Ele não veio para trazer paz nenhuma para ninguém, não. Ele veio foi para trazer espada. Ele veio para trazer espada e colocar divisão entre filho contra o pai, mãe contra o filho, genro contra a sogra, sogra contra a nora. Ele veio trazer essa barreira de divisão aí. Que Deus é esse, hein? Que Deus bondoso é esse? Que Deus amoroso é esse? Que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão, barreira. Ele veio trazer a espada, para cortar ali, ó. Você tem um elo familiar, um elo de amor entre a mãe, a esposa e o marido, a esposa com os filhos. Ele veio colocar ali, ó, uma barreira para acabar com aquilo. É esse Deus que você adora, hein? Muito cuidado, tá? Preste bem atenção. Acorda. Terceiro, um Deus que criou o inferno para você ir depois dessa vida. Gente, vamos parar para prestar atenção. Prestar bem atenção nisso aí. Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, lá em Gênesis, no início de tudo, Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Tudo bem. E ali Deus separou Adão e Eva, tirou eles do jardim do Éden por causa daquele pecado, e ali entrou o pecado na humanidade, a morte, a destruição, aquele negócio todo. Mas se Deus é um Deus de perdão, se ele é um Deus amoroso, ele ama suas criaturas, por que ele não perdoou Adão e Eva ali logo de uma vez? Então vamos encerrar esse negócio aqui. Vamos encerrar. Vocês comeram a fruta, mas vocês foram enganados pela serpente. Se
se você acredita em serpente falante. Aí vamos contornar esse negócio aqui. Tá. Agora, para que Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele era sabedor de todas as coisas? Para que ele foi colocar aquela árvore, plantar aquela árvore ali no jardim? Para que ele deixou a serpente ali para tentar Adão e Eva? Hein? E um outro detalhe mais importante. Se ele, sendo Deus, sabia que o homem ia pecar, entendeu? Então ele já tinha que ter tido providenciado já o perdão ali. Por que ele esperou até não sei quantos mil anos para vir Jesus Cristo e resgatar a raça humana? Por que ele não providenciou isso ali naquele ponto, logo em seguida? Deixou para esse negócio vir cá para trás, para a raça humana degenerar todinha. Complicado, né, meu irmão? Muito complicado, né? Esse Deus é complicado, hein? Muito. Quarto, um Deus que destruiu a humanidade com o dilúvio. Por que ele não perdoou ali no Jardim do Éden? Ele deveria ter perdoado ali, resolvido o problema ali. Mas não, ele deixou, se ele é sabedor de todas as coisas, se ele sabe de tudo. Ele não poderia deixar a coisa degringolar desse jeito assim, não. Tá? Mas, no entanto, ele deixou a coisa tomar uma proporção tão grande que ele lá, mesmo a Bíblia dizendo, a palavra de Deus dizendo que ele não se arrepende, ele arrependeu de ter criado o homem, arrependeu de ter criado, e vou destruir tudo quando é fôlego de vida sobre a terra, e destruiu a humanidade toda. Que amoroso é esse Deus! Por que ele não resolveu lá no Éden? Por que ele não resolveu a coisa lá no Éden, como ele é o dono do perdão, perdoando a infração da Eva com Adão? Não. Deixou a coisa tomar proporção para chegar lá na Arca de Noé, lá com Noé e seus filhos, e salvar somente a família dele e destruir todo mundo. Agora eu te pergunto, ele disse que ia destruir todos ali toda a humanidade. Planta, animais, não ficaria nenhum. Arrependi da criação e vou destruir todos. Acabar com tudo isso aqui. Pronto, beleza. Se ele acabou com tudo isso aí, acabou com a maldade, com o pecado, aquele negócio todo, você já parou para você pensar por que hoje continua tudo igualzinho era? Se é que era naquele tempo? Por que continua tudo igual? Continua igual Sodoma e Gomorra, continua igual era no tempo da Arca de Noé. Tudo por causa de um pecado lá no Jardim do Éden, sendo que ele poderia ter resolvido isso aí. Eu já disse em um outro vídeo, que deve estar por aí na playlist. Entendeu? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E Deus errou lá atrás, lá. Porque, como ele, sendo sabedor, onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia de tudo aquilo ali que ia acontecer, por que ele não resolveu isso lá, no Jardim do Éden? E deixou a humanidade cair nessa agonia, nessa complicação toda aqui, entendeu? Nesse tormento todo aqui, para depois mandar os filhos dele ainda para o inferno? Ainda arrumar um infernozinho lá, um caldeirão de fogo lá, que nunca se apaga? Complicado, né? 6. 1, 2, 3, 4. 5. Um Deus que não responde quando você fala com ele. Olha, eu vou te falar com só uma coisinha aqui. Presta bem atenção. Tá? Você vai prestar bem atenção nisso aqui, viu? Acorda aí você. Tá? Não adianta você vir falar que você conversa com Deus de noite quando você vai dormir, ou de manhã quando você acorda, que ele conversa com você. Não, balela.
Isso é conversa fiada da sua cabeça. Isso está plantado aí dentro da sua cabecinha aí, ó. Tá? Está plantado dentro da sua cabeça aí, ó. Hã? Porque você tem que pedir resposta a Deus, é diferente. Eu quero, é uma prova de que Deus conversa com você, é para você ouvir a voz audível dele. Cadê? Cadê? Não adianta esse negócio de não, de repente eu estou falando com Deus aqui e Deus está me respondendo lá dentro do meu coração. Não, não, isso é balela. Isso é conversa fiada, meu filho. Não adianta não, crente. Você vai ter que compreender esse negócio muito bem e tirar de sua cabeça. De entender que Deus não está nem aí para você. Deus está cagando e andando para você. Você está perdido e sozinho aqui nesse mundão podre aqui, ó. E depois que você partir, Deus ainda preparou o inferno para você ir. Tá? Porque ninguém consegue servir a Deus, não. Tá? Se você servir a Deus, você vai ter que fazer prova. Eu quero que você prove isso aí. Como Jesus disse, ó, aquele que me segue fará os sinais que eu faço e fará muitos maiores. Eu quero saber se você segue a Deus mesmo, fazendo os sinais dele. Tá? E tudo que pedir ao Pai, Ele vos concederá, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos ver, eu quero essa prova sua. Tá? Não é ficar com balelinha, com malabarismo aí, tá? Vem não. Conversa não. E esse Deus nem fala com você, viu? Se você tiver alguma duvidazinha, põe a prova disso aí. Vai lá pro seu cantinho lá, vai lá pro seu quarto, entendeu? Vai lá pro seu quarto lá, conversa com Deus, fala, Senhor, me responde aqui. Eu tô com uma dúvida disso, disso, disso. Quero que você escuta a voz dele, não é no coração, não. É escutar no ouvido, para saber se ele está te ouvindo. Entendeu? Não existe nada disso. Acorda! Acorda, meu! Ó! Um Deus invisível que você não vê. Além dele não falar com você, você nem vê ele, você não vê. Agora, não adianta você vir com balelinha por cima de mim, achando que não, é porque ele não vê, a gente vê com os olhos espirituais. Que olho espiritual que nada? Presta atenção, cara. Presta atenção, rapaz. Você tem que ver, ele aqui, ó, é visível. Por que ele não se apresenta? Ele tem vergonha? Ele é tímido, talvez. Talvez Deus seja tímido. Ele não se apresenta para os filhos dele. Ele não se apresenta para os filhos dele por causa da timidez dele, mas em compensação ele manda você odiar seu pai, odiar sua mãe, odiar seu irmão, odiar seu irmão. E ele disse que veio colocar a espada. Ele não veio trazer paz, não. Ele veio trazer espada, colocar um contra o outro. Nem se apresentar para você, ele não se apresenta. Mas ele disse que veio fazer isso. Pelo amor de Deus, né? Complicado, né? E você não vê. Ele fica invisível. Invisível, tô querendo ver. Deus, onde está Deus? Estou querendo ver ele. Não, ele não se apresenta, não. Ele é bem tímido, ele fica ali acanhadinho no canto ali. Então vamos fazer o seguinte, manda lá o anjo Gabriel, lá, o anjo Miguel, o anjo qualquer merda que seja. Nem anjo se apresenta, nem intermediário, nem merda nenhuma. E com um detalhe, hein? Ele é um Deus que faz acepção de pessoas. Ah, meu amigo. De repente as pessoas, não, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, não? Deus faz acepção de pessoas, sim, senhor. Hã? Quando ele tem os escolhidos dele, em primeiro lugar, ele tem os escolhidos dele, entendeu? Para aquele chegadinho dele ali, ó, que segundo a Bíblia, já estão escolhidos, mesmo antes do mundo ser mundo, já estão escolhidos aqueles ali. Então você está fazendo o quê, pô? Não, que ele já está escolhido já. O resto ali, ó, meu amigo, tudo é caldeirão de fogo e enxofre. O resto ali é inferno. Quer dizer, e tudo são criaturas dele. Que Deus amoroso é esse? Que preparou o inferno para um dos seus filhos, das criaturas dele,
E o céu para aquele grupinhozinho dele ali. Aí eu te pergunto novamente o que eu perguntei lá no início. Por que que Deus não resolveu isso lá no Jardim do Éden? Por que que ele não consertou essa merda toda, essa lambança toda lá? Sabe por quê? Para ele deixar os filhos dele, as criaturas dele, sofrer, penar e sofrer aqui nesse mundão podre aqui, ó. Você precisa de acordar, meu irmão. Você precisa de acordar e se livrar dessas coisas, dessas balelas que estão incutindo aí, ó, que estão cravando isso na sua cabeça para te dominar. Ah? Assim é esse Deus. E eu estou te apresentando os motivos para não acreditar em Deus. Ah? Porque um Deus que faz acepção de pessoas é muito complicado, né? Você faz acepção ali entre pessoas, todos são criaturas dele, mas uns vai para o céu, outros vai para o inferno. Lá no tempo de Abraão e Sara, teve outro filho da escrava, era Isaque e Ismael. De repente, os dois nasceram, um agarrou na calcanhar do outro. Não era Isaque e Ismael, era Isaque e Jacó. Isaque e Jacó. Um agarrou no calcanhar do outro. Aí já falaram, não, esse aqui o maior vai servir o menor. E vou te contar mais uma coisa aqui, hein? Presta atenção. Acorda que eu estou acabando, eu estou encerrando já. O negócio é o seguinte. De repente, por causa dessa fé de Abraão, por causa da fé de Abraão, veio, ou melhor, vamos colocar, falta de fé de Abraão, veio a escrava Agar com o filho dela. Você sabia que hoje o mundo, se é que isso é verdade, que está acontecendo lá na Palestina, entre os árabes, entre tudo, você sabia que isso tudo, essas guerras lá no Oriente, lá, com essa confusãozeira toda, Israel, isso tem tudo, é por causa dessa fé de Abraão? O povo está em guerra e se mata lá, não existe paz ali, é por causa da fé de Abraão? Acorda, meu irmão. Deixa um abraço para todos aí, ó. Entendeu? E te peço que, se for possível, você curta e compartilha o nosso vídeo. Eu vou deixando aí, pedindo para você curtir e compartilhar, tá? E daqui a alguns dias nós colocamos mais um vídeo. Tá? Se for do seu agrado aí, você nos ajude aí com a sua prestigiando o nosso canal. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, fui.